começou nessa obra, vocês podem ver que o rio está bem largo. Quando Jesus espirra, alaga. Então, como nós moramos às margens do canal, qualquer alagamento aqui invade as casas. Então, eu já tive perdas materiais, de perder todo o meu quarto, de depender de doação das pessoas, né, que se sensibilizam com a situação que a gente vive, perda de alimentação, de imóveis, eletrodomésticos, e não somente eu estou aqui. Minha fala está representando a comunidade, mas tiveram pessoas aqui que já perderam tudo dentro de uma casa. E a gente vive nessa situação e sem amparo, né? Porque as empresas responsáveis, né, que deveriam ter um serviço social que assistencie aquele reparo, né, de base, porque a gente perde tudo que a gente tem devido à obra, né, quando tem um alagamento, e a gente não é amparado, né? A gente não tem um suporte financeiro e nem do Estado e da Prefeitura quando acontecem os alagamentos. Não existe, infelizmente, né? Aqui à noite é extremamente perigoso porque é muito escuro, é esquisito. Temos dificuldade de pedir um motorista de aplicativo porque eles têm medo de entrar aqui na localidade. E vocês podem ver, né, que é uma localidade que está próximo da avenida. Aqui nós tínhamos uma ponte que dava acesso à avenida e hoje não temos mais. Temos que fazer um balão, passar por perto de um campo abandonado que também não tem uma manutenção da prefeitura. Então, assim, nós estamos à mercê da violência, principalmente nós enquanto mulheres, né, trabalhamos, chegamos tarde da noite e a gente tem que estar esperando companheiros responsáveis para nos pegar na avenida, no caminho, porque é totalmente inseguro a gente vir caminhando sozinha. Os assaltos são constantes aqui. Então não é somente a insegurança do local ser esquisito, mas também o índice de violência aqui é alto e a gente não tem aqui rondas policiais. Nós não vemos um carro de polícia aqui passando. Depois tiraram essa ponta aí, que essa Carlete Moreira, ela dá continuação até a Deide Nogueira. Aí o pessoal vai esse balão todinho, realmente de noite aqui, não for para trabalhar, perigoso, como ela falou. Aí é uma função melhor que aqui, ó. E alguém, a comunidade aqui está precisando muito de uma ponte para atravessar para o outro lado. Final de ano, a turma quer ir para a praia, não vai, vê a cima de fogo, porque tem medo que passa na ponte também. Aí vai ser assaltado porque tá a mercê tudo aqui. A menina falou a verdade. A gente passou essa enchente aqui pelo preço. Eu falei com ele, arranja os colchonetes. A menina dali do outro lado da rua perguntou a ele se ele podia arranjar uns colchonetes para servir as pessoas que estavam precisando. Alimentação, colchonete, muitas pessoas que não tinham como conseguir. Roupa também. Ele disse, olha, se eu puder arranjar, eu arranjo. Deixou a gente parado, não respondeu nada, foi embora, olha, até hoje a gente espera. Veio outra enchente e também ninguém recebeu nada, perdeu tudo. Essa enchente aqui existia, mas não atingia a gente depois que eles fizeram essa gestão dessa avenida, não. Deu muito mais. Outra, eles começaram a arrebentar as casas da gente, quebrou casa, rachou, e a gente teve que chamar pessoas para poder ajeitar, né? Porque a gente não vai ficar com a casa caindo. Nem veio ninguém ajudar, nem perguntou, nem veio de casa em casa. Vem sim, de 4 em 4 anos, que nem tá na jura, pediu os votos. O que eu quero dizer é isso. E a gente fica a mercê sobre essas causas que acontecem aqui de enchente, segurança pública, né? Iluminação, que é muito precário, tá entendendo? A gente várias vezes liga para fazer a iluminação aqui, demora bastante para poder vir. Quando vem, faz só um recapeaçozinho e depois volta a mesma coisa. Não tem condições nenhuma para ter a segurança, tem que ter iluminação e segurança pública, né? O Lupécio, ele já estava, né, como pré-candidato e daí vieram as seguintes, né? Esse ano também tivemos alagamentos e a gente não teve a presença de nenhum político aqui que lembrasse de nós, né? Porque os políticos só lembram da gente para adquirir voto, né, no período de eleição, e quando conseguem o poder, eles simplesmente somem, né? Quando a gente vem, ninguém passa, por causa do choque, tem medo, entendeu?
Aqui é perigoso, tem a foto aqui da ponte, não perto ver aqui, não fez, não terminou isso aqui. Só promessa, entendeu? Aqui, ó, é descarga, aqui deu 8 horas da noite, ninguém vê ninguém aqui, com a escuridão. Por isso aqui falta muito pouco, a banidade, entendeu? Então estraga barato. Entra prefeito e nada, entendeu? Eu vejo, esse prefeito não vem aqui, não vejo nada aqui, só veio conversar. Promessa, mas é aqui, ó, cadê a ponte? Entendeu? Quem tem carro aqui, passar aqui de noite é ruim. Vai comprar um remédio, uma dor, até o Uber que entra aqui, está com medo de entrar aqui. O descaso aqui nessa comunidade é imenso. Nós estamos vendo a olhos nus. Se a gente só mostrasse as imagens, não precisaria a gente dizer uma palavra ou colocar uma vírgula para definir o que é um descaso na cidade de Olinda por essa gestão de Lupécio. O canal do Fragoso está entregue às baratas, às moscas e a toda doença, e a violência, a falta de iluminação, a falta de coleta de lixo e a falta de amparo social para a comunidade. Então isso é um absurdo. Dona Penha, ela me perguntou, né, o que um vereador iria fazer na condição, se eleito, com esta comunidade. Em primeiro lugar, é função do vereador legislar a favor do povo. Ele não tem que cuidar só da sua rua, não tem que cuidar só do seu bairro, mas ele tem que cuidar do interesse geral do povo de Olinda. Então a gente não pode ter esse sonho de dizer que vereador de comunidade vai reger só aquilo, porque ele deve olhar para toda a amplitude que é o município. Por isso estou candidato a vereador na cidade de Olinda. Sou morador dessa cidade, nascido e criado, e sei das dores que a pobreza e o descaso da política pública tem com a gente. Então por isso vote 65613 para mudar essa realidade, para a gente fazer uma Olinda nova, com novas lideranças, com vontade de fazer a mudança, porque a gente está vendo aí uma Câmara de Vereadores sem nenhuma ação, apenas sentado na cadeira e ganhando dinheiro, sem mostrar à comunidade a sua importância e sua luta.